Eu estava indo para o trabalho quando tive a ideia para o tema desse vídeo. Eu ia me encontrar com um colega de trabalho que me pediu para explicar alguns temas de Functional Programming que utilizamos na minha equipe. Eu comecei a refletir sobre o assunto e como o Functional Programming surgiu na minha vida profissional e resolvi gravar esse vídeo e compartilhar minha experiência. Minha história com Functional Programming começou por volta de 2010. Nessa época eu comecei a me interessar por Haskell e a me dedicar de forma mais séria e aprender a linguagem. Eu comecei lendo alguns tutoriais online, como de costume li alguns livros sobre a linguagem e sobre Functional Programming em geral. Bem, no começo eu fiquei surpreso o quão fácil e sucinto era escrever Quicksort em Haskell. Infelizmente eu fui aprendendo a linguagem com a mentalidade de que a linguagem era apenas um brinquedo ou uma ferramenta para pesquisa. Não me passou pela cabeça que Haskell ou outras linguagens focadas em Functional Programming poderiam ser utilizadas na indústria. Efeitos colaterais de vários anos investidos em linguagens como C e C++, imagino eu. Um pouco tempo depois, o livro Learn Your Haskell for Great Good saiu, e eu achei o livro excelente, escrito de forma simples e para iniciantes. Faz muitos anos que li esse livro, mas olhando o índice, me parece ainda uma boa pedida para quem está começando. Confesso que não olhei se nesse tempo outros livros para iniciantes foram escritos. Bem, como eu mencionei, na época eu apenas brincava com a linguagem, escrevia alguns pequenos programas a título de curiosidade. No final de 2012, eu estava trabalhando na parte de plataforma para uma empresa de videogames. Nós lidávamos com um número relativamente alto de usuários, por volta de 300 milhões. Bem, surgiu a oportunidade de substituir um sistema que foi originalmente escrito em Java. Meu manager na época resolveu apostar em Scala, que era uma linguagem popular na Bay Area. Eu estava um pouco incrédulo, mas resolvi aprender mais sobre a linguagem. E não demorou muito para eu quebrar a minha cara de incrédulo e adotar Scala. Até hoje eu acho Scala uma das melhores opções na JVM. À medida que fui aprendendo sobre a linguagem em bibliotecas, eu fui notando que várias lições que primeiro vi em Haskell não só estavam presentes em Scala, mas estavam sendo utilizadas na indústria. Foi uma época interessante e eu aprendi bastante. O mais interessante foi observar a comunidade. Eu e alguns colegas de trabalho começamos a frequentar meetups pela Bay Area e sempre tinha alguma apresentação interessante. Na época eu não tinha filhos e era possível frequentar meetups, palestras e convenções. Eu não tenho acompanhado, mas é um ambiente excelente para aprender, tomar uma cerveja e conversar com pessoas que compartilham o mesmo interesse em tecnologia. Enfim, foram alguns anos de bastante aprendizado em que eu escrevi muito código em Scala e até mesmo muito código em Haskell, que era a minha fonte de referência para aprender a maioria dos conceitos de Functional Programming. Eu vou aproveitar para fazer algumas recomendações de livros. Functional Programming em Scala. Como eu queria que esse livro tivesse saído quando eu estava começando. Na época era mais difícil aprender conceitos de Category Theory, como functors e monads. Até mesmo a Wikipedia, na época, tinha muita pouca informação sobre o assunto. Eu recomendo esse livro até hoje para quem está começando. O segundo livro é para quem quer saber um pouco mais a fundo sobre Category Theory. Não é preciso entender sobre essa parte da matemática para ser produtivo em Functional Programming. Mas para quem tem curiosidade sobre o assunto, eu recomendo Basic Category Theory for Computer Scientists para entender o que são functors, monads e termos correlatos. Ainda nessa veia, o livro An Introduction to Functional Programming through Lambda Calculus é uma excelente introdução para quem quer entender a base de uma linguagem como o Haskell. Um outro tema interessante que está em voga há alguns anos é Dependent Types. Ao que tudo indica, é um tema que vamos ver cada vez mais em linguagens de programação. Eu recomendo a linguagem Idris e o livro Type-Driven Development in Idris. Para quem tem interesse em Concurrence, um livro excelente é Parallel and Concurrent Programming in Haskell. Eu vou parar por aqui. Functional Programming é um poço sem fundo quando o assunto são livros e papers. Bem, Functional Programming abrange muitos tópicos e eu concordo que existe uma quantidade enorme de informação que ainda não está pronta para ser utilizada na indústria. Claro, ainda assim são temas interessantes, mas eu tenho a tendência de me focar em assuntos teóricos que possam ser colocados em prática hoje e não em um futuro distante.
Dito isso, eu vou me focar em comentar o básico e em assuntos que podem ser colocados em prática hoje. O conceito mais básico em Functional Programming é lidar com funções. Os sistemas que construímos se tornam mais simples quando utilizamos funções chamadas em inglês de pure e total. Uma função pura não contém side effects, então, dado um input, a função sempre retorna o mesmo output. Total functions são funções que contêm um output para todo o conjunto de possíveis valores de input. Por exemplo, a função não levanta exceptions. São conceitos simples, mas que têm um efeito enorme em sistemas que construímos no dia a dia. Por exemplo, ao tornar uma função pure e total, nós perdemos a habilidade de usar mutação de forma que a maioria das pessoas aprendem a utilizar quando estão começando a programar. Essa mudança requer técnicas, estruturas de dados e uma maneira de pensar diferente. Ao desenvolver código, nós começamos a utilizar conceitos novos como Referential Transparency, Equational Reasoning, Category Theory e estruturas de álgebra. Bem, e quais são os benefícios de se aprender todos esses conceitos e desenvolver sistemas utilizando Functional Programming? Na minha experiência, o primeiro benefício que notei foi a diminuição do nível de complexidade do código-fonte. Uma vez que você tem funções escritas dessa forma, é fácil compor funções, ou seja, é mais fácil reutilizar código. A melhor forma que eu achei para vender esse benefício para incrédulos foi comparar o número de linhas de código em sistemas similares. Um sistema escrito de forma tradicional e um sistema escrito de forma funcional. É comum ver que o código-fonte diminui entre 20% e 50%. Claro, também observei casos bem mais drásticos. É mais fácil medir e vender Functional Programming quando você tem que reescrever algum sistema ou módulo. Ao longo do projeto, você pode compartilhar essas métricas. Claro que linha de código não é uma métrica perfeita, mas ajuda a iniciar a conversa e vender Functional Programming. Outros dados fáceis de vender é performance e latência. Mas sobre isso daqui a pouco. Um segundo benefício interessante são testes. Sistemas, à medida que envelhecem, adquirem mais e mais testes. Esses testes cada vez mais demoram para rodar, o que aumenta o tempo para o deploy. Além disso, qualquer mudança no sistema tende com o tempo a requerer mais alterações nos testes, o que diminui a velocidade de desenvolvimento da equipe. Sistemas escritos com Functional Programming são compostos em sua maioria de funções puras e que não requerem I/O. Os testes rodam mais rápido e é possível utilizar técnicas como Property-Based Testing para exercitar um conjunto maior de inputs. Na minha experiência, eu também notei que os sistemas precisam de menos testes. Eu imagino ser uma consequência de funções que são mais simples e de um melhor uso do type system das linguagens. O próximo benefício talvez seja o maior na minha experiência: concurrence. Um código que utiliza Functional Programming tem, em sua maior parte, memória imutável. Isso, junto à composição de funções puras, faz com que utilizar técnicas de concurrence seja algo viável. É simples agrupar operações de I/O em fan-in e fan-out, diminuindo a latência dos sistemas e fazendo melhor utilização da CPU. É uma métrica que ajuda a convencer os incrédulos. Claro, concurrence é um tópico complicado, mas na minha experiência, Functional Programming ganha nessa área e não tem segundo lugar. Bem, existem outras lições, técnicas, mas eu vou deixar para vídeos futuros. Um outro tópico que não mencionei foi a parte pessoal. É possível ensinar e motivar uma equipe a adotar Functional Programming, mas nem tudo são rosas. Eu também vou deixar esse tópico para vídeos futuros, uma vez que esse vídeo já está ficando mais longo que o planejado. Então é isso, eu vou ficando por aqui, o ano está terminando e me despeço desejando um Feliz Natal e até a próxima.